Você está vendo aqui um cabelo que tá... Eu olhei aqui, fui pra começar a gravar, gente, tá uma selva. Mas tá tudo bem, porque aqui também tá uma selva, de modo que a gente vai ficar bem selvagem hoje. E se você acabou de chegar nesse canal, meu nome é Jana Viscardi, sou mesma, dona e proprietária desse modestíssimo espaço, sejam todos muito bem-vindos. O que a gente vai fazer hoje é um perguntas e respostas. Por quê? Porque Jana Isaacs, no caso sou eu mesma, tinha combinado com vocês que o sábado não necessariamente a gente faria vídeos assim tão linguestudos, que a gente poderia mesclar um pouco com uma coisa mais leve, mais suave, e estamos aqui para isso. Não se esqueça que você pode me acompanhar nas outras redes e pode contribuir para a manutenção deste canal. É muito importante a sua participação lá no padrim.com.br/Jana Viscardi. Mas vamos então, o que foi que eu fiz? Interagindo com as pessoas lá no Instagram, eu falei, perguntas, como é que estamos de perguntas? E aí me fizeram várias perguntas que eu não olhei. E já faz tipo 10 dias que essas pessoas me perguntaram as coisas e eu ainda não respondi aqui e não falei nada para as pessoas lá. É assim que eu sou no caso. Então aí vamos olhar as perguntas. A primeira delas é: você ficou triste quando o Belchior morreu? Ai, onde você estava quando aconteceu? Olha, talvez eu te decepcione, mas eu não acompanhava a carreira do Belchior tão intimamente. Então eu não me lembro o que é que eu tava fazendo. Agora, o que eu posso dizer a você é que Emicida tem um papel fundamental na minha vida, eu acho que de muita gente, de resgatar novamente o Belchior que há em nós, na música Amarela, com uma coisa incrível e maravilhosa. E aí eu voltei, dar mais atenção de volta pra Belchior. Você veja só que interessante como a gente vai reciclando e reconfigurando as músicas, né? Obrigada, Emicida. Maravilhoso. Milu come cocô? Se você não sabe, a minha cachorra chama Milu. Aí ela tá aqui dando um relato, gente, que as delas não só comem, como também trazem de presente. A Milu nunca trouxe de presente, mas às vezes ela mexe no cocô. Aí imediatamente você sabe que sente aquele cheirinho básico de merda na boca e vai lá, lava com pasta de dente, tá tudo certo. Pasta de dente de cachorro, gente. Olha a Janedson, deixa eu ver. Eita! Como foi pra você e seu parceiro no período que tava com sua bolsa de colostomia lidar com o sexo? Olha, eu vou dizer pra você que não é uma questão simples, porque eu vinha de uma adaptação muito significativa, né? De uma retomada de entendimento do meu corpo. Essa retomada não é simples. Caso você não me acompanhe há muito tempo, eu vou deixar uns vídeos aqui em volta, aqui do lado, contando a minha história, porque acabou que a bolsa de colostomia, ela atravessou mesmo a minha vida, então ela acabou aparecendo também no canal. Agora, ela só funcionou... O sexo só passou a funcionar depois de muita, assim... Eu precisei de um entendimento muito forte do meu corpo para entender como é que o sexo se encaixava ali. E tendo um parceiro maravilhoso como meu marido pra gente poder fazer isso juntos, porque foi um momento bem difícil. Tem pessoas, é muito legal, eu acho, pra quem vive essa realidade, acompanhar outros perfis. Pra mim foi muito importante de ver outras mulheres que estavam lá usando sua lingerie, que estavam lá, sabe, curtindo o próprio corpo, entendendo esse corpo, não sem compreender a complexidade disso tudo. Não sei se eu respondi. Preciso falar, escrever e publicar sobre feminismo. Por onde começar? Bom, eu acho que antes da gente falar, escrever e publicar sobre feminismo, a gente precisa ler e entender sobre feminismo. Eu acho que na internet tem muita gente que fala assim, porque eu sou feminista, mas sou contra o aborto, sabe aquela coisa? Então não entendeu o que é a luta do feminismo, né, Tabata? Então eu recomendaria pra você, que não é a Tabata, mas pra Tabata também, se ela quiser, a Amaral, né? Ler. Aí você tem Bell Hooks, Angela Davis, Patrícia Hill Collins, tem Nancy Fraser, tem... Flávia Biroli no Brasil, que faz tem livros, acho que são da Boitempo, são apanhados mesmo sobre as principais ideias feministas, são muito interessantes. Então tem um monte de autoras feministas e tem surgido muitas publicações sobre o feminismo. Então antes de falar, escrever e publicar sobre isso, precisa ler bastante, compreender também um cenário brasileiro, dar uma olhada no que se faz no Brasil e aí manda bala. Como acreditar em si no que se quer fazer quando o mundo do sistema diz que está errado? Olha, depende. Se você está falando de ser a favor da Terra plana, eu recomendaria você ler estudos científicos e se pautar nisso para dizer que a Terra plana não existe, né? A Terra não é plana. Mas se você está falando de certo e errado, pensando numa sociedade normativa como a nossa, que determina padrões e vive olhando e endeusando esses padrões, aí realmente eu acho muito complicado. Eu não sou talvez a pessoa recomendada para falar disso, porque eu não sou a pessoa que experimenta esse tipo de realidade no cotidiano.
Mas eu acho que olhar para o entorno e se reconhecer em outros grupos, indivíduos com quem a gente convive, buscar, se não tem alguém no nosso entorno, ir buscando essas referências de outros espaços, dialogando com essas referências, dialogando para o entendimento do porquê que não tá errado aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente quer, que a gente gostaria de fazer, né? Não sei se a minha resposta é suficientemente boa, mas eu acho que buscar esse espaço de identificação é importante, né? Vai rolar curso de CNV de novo? Vai, no começo do ano. Qual era seu campo preferido da linguística durante a faculdade? Eu estudava fonética e fonologia, foi o campo que mais me interessou, foi o lugar em que eu queria estudar coisas e entender a linguagem, era através da fonética e fonologia. Aí isso aos poucos foi migrando um pouco para outros lugares, então eu usei fonética e fonologia para estudar linguagem na afasia, olhando para contextos interativos, de indivíduos interagindo, dialógicos, né, de conversas. E aí hoje eu tô olhando para outras coisas também, fora da afasia, em textos, dentro da linguística textual, então tem um monte de coisa que eu acho interessante. Na sua opinião, por que o brasileiro consome mais literatura estrangeira? Bom, primeiro, eu não sei se isso é verdade. É verdade? O que eu mais gosto de ler? Eu leio muitos artigos científicos por conta dos meus estudos mesmo, então eu tô sempre lendo isso. Mas eu gosto também de outras tantas coisas, então eu gosto de ler romances. Eu terminei agora um livro da Book, eu não sei se é assim que diz o nome dela, Book Emequeta. E agora estava querendo ler uns livros de literatura alemã. Essa semana mesmo eu estava procurando, porque eu morei na Alemanha e senti falta de voltar para esses textos. Então estava fazendo uma pesquisa essa semana e já quero começar uns livros de autores que viveram a queda do Muro de Berlim e que se tornaram escritores. Então, como que é a perspectiva? Porque muitas vezes a literatura é atravessada pela realidade que as pessoas vivem, então eu quero olhar um pouco para isso, tô afim, tô curiosa. E tava afim de ler um livro de uma pessoa que agora eu esqueci o nome dela, uma escritora que chama... Esqueci o nome dela. O livro chama Pessoas Normais. E também tô lendo no meio desse caminho o livro da Aline Wallach, que ela me deu. Jana, você já deu aula para ensino básico? Nunca dei aula para ensino básico. Eu acho que eu não tenho jeito para dar aula para criança. Nunca me interessei. Jana, em que área tu tá fazendo o teu pós-doc? Olha, é linguística textual, sociolinguística com antropologia, talvez? É tudo isso misturado? Como manter minha dignidade? Jamais saberei responder essa pergunta. Primeiro porque eu não sei o que é a sua realidade, os seus enfrentamentos. Eu não saberia dizer. Desculpa. Uma pergunta bem fútil. Qual o seu perfume? Gente, não sei de cabeça. Vou dar um print aqui na tela, porque não sei de cabeça. Como é o mercado para quem cursa letras? Eu não saberia dizer hoje como é o mercado para quem cursa letras, mas eu tenho amigos, por exemplo, que atuam como professores, que é um lugar para se desbravar, que temos aí hoje enfrentamentos dentro desse espaço, né, desse lugar como professores. Eu tenho amigos que trabalham com tradução, com revisão, com preparação de livros. Então, eu acho que dentro do mercado editorial há aí uma gama de possibilidades. Eu acho que hoje em dia, com as pessoas trabalhando com roteiro, ou então com redes sociais, eu acho que também esse é um lugar para quem tem um pouco essa pegada meio marketing. Eu acho que tem um lugar aí também de trabalhar com escrita de textos para revistas digitais, para espaços online. Eu não saberia, mas acho que também pode ser um espaço, mas eu não sei se isso financeiramente é produtivo, né? Entende? Produtivo no sentido de que se vai dar dinheiro. Como se proteger de seitas com forte poder de persuasão? Não sei se eu saberia dizer, mas procurando outras fontes de entendimento do mundo, né? Às vezes tem uma forte persuasão ali, mas tá sempre com um pezinho atrás, no sentido de não desconfiar de tudo e não se dar a conhecer nada, mas de se permitir falar, tá bom, ele tá me explicando a vida desse jeito, mas será que as pessoas explicam de outras formas? E quais formas são essas? Dá um pouco de trabalho, mas eu acho que muitas vezes esse poder de persuasão, que acontece em todo lugar, vender um produto pra você, dizer como é que você tem que viver a sua vida, essa galera vem de fórmula mágica, e não existe fórmula mágica nem pra viver, nem pra existir, nem pra nada disso. Então eu acho que quanto mais fórmula mágica um negócio for, mais se deve ficar com o pé atrás e de olho. Hoje mesmo eu vi uma que era assim, macrobiota de magro pra pessoa gorda emagrecer. Tá entendendo? Tem tanta coisa errada aí. Mas tanta gente acha que isso é muito persuasivo. Então, e aparece em todo lugar. Então eu acho que o conhecimento, se permitir compreender,
E aí, é claro, eu tô falando aqui de um lugar, de um recorte de classe, né? De pessoas que tiveram acesso a algum tipo de... acesso a conhecimento mesmo, né? Eu não saberia dizer de outros lugares como enfrentar isso. Talvez justamente na conversa com indivíduos em quem a gente confia, nesse diálogo com outras partes. Isso é muito importante, eu acho, né? Como conciliar leituras? Tenso não perder o contato com a língua alemã e também ler e estudar para o trabalho. Ah, que coincidência! Eu estava falando agora aqui, numa outra pergunta, justamente sobre a língua alemã. Cara, como conciliar leituras? Porque pra mim tem perguntas diferentes aqui. Uma coisa é eu não perder o contato com a língua alemã, e aí, sei lá, vou ler um livro, vou ouvir uma música, vou ler notícias. Eu boto muita notícia em alemão, por exemplo, no meu Twitter, para eu acompanhar um pouco. E ler e estudar pro trabalho, aí, enfim, é uma coisa de fazer um planejamento mesmo, né? Eu acho, de horários, talvez ajude. E olha que eu não sou a pessoa mais indicada pra falar de planejamento, porque eu sou bem ruim de planejamento, mas tem que ter, eu acho, pra organizar a leitura, sim. Outra coisa é quando é lazer, né? Aí você faz quando tá afim e tal. Eu não me coloco meta de nada, porque senão eu já me sinto pressionada. Então, quando é lazer, eu vou fazendo como eu quero, mas quando eu trabalho, eu me organizo, né? De alguma forma, o tempo, assim. Conta a história da Milu. Você já teve cachorro antes? Ô, gente, a Milu, ela tá no médico, porque apareceu uma coisinha no olho dela. Ela, Milu foi a nossa segunda cachorra. Eu nunca tinha tido cachorro na vida, porque eu tinha medo, muito profundo medo de cachorro, demais mesmo. Eu posso contar melhor sobre isso num outro vídeo, posso falar mais especificamente, convidar a Milu para participar. Mas a história da Milu é que a gente tinha adotado uma cachorrinha antes, essa cachorrinha faleceu, a Pipa, de um problema grave de saúde que ela teve, depois de um mês de estar aqui em casa. E aí eu falei, nunca mais eu vou ter cachorro na vida, porque eu estou sofrendo por conta dessa cachorra, muito, e eu que me coloquei esse sofrimento. E aí, nessa ideia de achar que eu não ia nunca mais ter um cachorro, um mês depois a gente adotou a Milu. A gente tava numa mesa de bar com os nossos primos, minha prima e meu primo. Meu primo mostrou uma foto de uma cachorra que estava sendo adotada, acho que no grupo deles de Pilates, já não lembro mais. E aí a gente olhou, meu marido na hora começou a escrever, isso era uma sexta-feira de noite, escrever pra pessoa, a pessoa falou que a Milu ainda não tinha sido adotada. No outro dia de manhã a gente foi buscar ela. Pessoas incríveis que acompanham e que fazem esse trabalho de acolher cães. Milu tinha sido devolvida, nós somos os segundos donos dela e ela é uma gostosa. Então foi assim que ela chegou aqui em casa e hoje ela é a diva deste lar. Mas não manda nele, afinal de contas, não dá pra ser assim, né? Assim esperamos. Acho que era isso, eu falei um pouco rápido porque eu não queria correr o risco de, tipo, não conseguir responder as perguntas, a louca. Era isso, minha gente. Agora a pergunta é, como manter a minha dignidade? Que pergunta foda. Como não enlouquecer nesse mundão, né? Como fazer as coisas quando os outros dizem que tá tudo errado. Quem sou eu, né, pra dar essa resposta? Num mundo tão loucão que a gente vive. Sei lá, encontrar os nossos pares, né? O que as pessoas, por exemplo, de militância têm falado, né? De encontrar os seus pares, dialogar com eles, pro afeto também fazer parte, ter essas conexões com pessoas com quem a gente se identifica, com quem a gente pode trocar, com quem a gente pode dialogar, criticar e fazer tudo isso junto pra gente viver melhor nesse mundo, né? Então, um grande beijo, nos vemos na terça. Tchau, tchau.